Reis é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Vem depois de 2 Samuel e antes de 2 Reis. O livro de 1 Reis traz informações sobre um contexto que começou no livro de Samuel, que é a história dos reis israelitas. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Este livro pode ter uma espécie de divisão, pois relata a história de 2 reinos, no norte e do sul. 2 Reis vem depois de 1 Reis e antes de Crônica. Narra a história do profeta Eliseu e dos reis de Israel e Judá, dando prosseguimento aos acontecimentos narrados no livro de 1 Reis. 1 Crônica. Além da genealogia de Adão até Davi, estão relatadas as conquistas de Davi e seu filho Salomão. O livro conta as reformas promovidas por Josafá, Ezequias e Josias. E ainda sobre a grande parte do povo ter continuado fiel a Deus. 2 Crônica é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Vem depois de 1 Crônica e antes do livro de Esdra. Possui 36 capítulos e foi desmembrado de 1 Crônica, com o qual formava originalmente um único livro. O livro de Esdra faz parte do Velho Testamento e é a continuação do segundo livro de Crônica. A tradição atribui este livro a Esdra, um escriba e sacerdote descendente de Arão, e que dedicou a vida a estudar e a ensinar a palavra de Deus durante o exílio dos israelitas na Babilônia. O livro de Neemias faz parte do Velho Testamento e é a continuação do livro de Esdra. Neemias é um personagem bíblico, figura importante na história pós-exílio dos judeus, tal como registrada na Bíblia, e que acredita-se ter sido o autor primordial do livro de Neemias. Com o livro de Ester, podemos aprender a confiar em Deus. Ester arriscou sua vida para obedecer a Deus, e ele cuidou dela. Ter coragem, Ester estava segura. Ninguém conhecia sua identidade, e ela não seria afetada pelo extermínio, mas ela arriscou tudo para fazer o que era certo. O livro de Ester vale a pena você ler, porque vai te ensinar muito a confiar em Deus. O livro de Jó é uma das mais célebres obras da narrativa sapiencial e também um dos mais comoventes relatos da demonstração de fé e resignação de um ser humano. Não se sabe ao certo quando o livro de Jó foi escrito, por quem nem quando este personagem bíblico teria existido. O livro foi escrito entre o século 7 e o século 4 a.C., com o século 6 a.C. despontando como uma data mais provável por diversas razões. Livro de Salmos. Salmo ou Teilim é um livro do Tanakh e da Bíblia cristã. Sucede o livro de Jó, pois este encerra a sequência de livros históricos e antecede o livro do Provérbio, iniciando os livros proféticos. A partir de agora, vocês vão ver os livros proféticos também. O livro dos Salmos é um livro de orações e hinos da Bíblia. Ele contém cânticos de adoração que foram compostos por um longo período da história de Israel, entre os anos de 1000 a 333 a.C., e diversos autores os escreveram. Eram usados pelo povo de Israel nas reuniões de adorações a Deus. O livro dos Provérbios, ou Provérbio de Salomão, é o segundo livro da terceira seção da Bíblia hebraica. É um dos livros poéticos e sapienciais do
do Antigo Testamento da Bíblia cristã, onde ele é o 24º livro. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva, ensinando-nos a caminhar com menos erro, de uma forma mais leve e mais prática. Provérbio não é nenhum livro de autoajuda nem receita de bolo testada. Este é o 21º livro da Bíblia hebraica e um dos poéticos e sapiensais do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O título Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico Kohelet ou Kohelet, que significa aquele que reúne, mas que é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador. Nas traduções da Bíblia em português, o pseudônimo utilizado pelo autor do livro. O livro tem uma tônica só: mostrar a futilidade da vida sem Deus, repetindo diversas vezes: tudo é vaidade.